Nós recebemos mais uma vez, com muita satisfação, o professor doutor Júlio César Gonçalves. Ele é da área de climatologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esteve conosco recentemente falando sobre o El Niño que estava se estabelecendo aqui no Brasil. Já deve ter mais de um mês que ele esteve conosco e vamos saber se de lá para cá alguma coisa mudou no fenômeno El Niño, que traz impactos para a produção brasileira. Vamos saber tudo isso a partir de agora. A entrevista conta com a participação do nosso analista e comentarista João Pedro Cuti Dias. Muito boa tarde, professor. Já tem mais de mês, né, que nós falamos aqui? Sim, boa tarde, Zaidan. Boa tarde, amigos telespectadores. Boa tarde, João. Sim, é aproximadamente um mês que nós estivemos aqui e as perspectivas elas não se alteraram, né? Na realidade, esse fenômeno El Niño, ele está se intensificando, né? As temperaturas estão se mantendo ali do aquecimento das águas do Oceano Pacífico que causam esse fenômeno, né? Aumento próximo ali a 1 grau positivo, né? E isso impacta, né, principalmente no Brasil, na região sul, como nós temos acompanhado, né? Uma retenção das chuvas, né, das frentes frias, das massas de ar que trazem umidades para o centro-oeste, elas acabam desviando pelo litoral e, antes de desviar pelo litoral, acabam causando grande quantidade de chuvas na região sul, né, inclusive causando sérios problemas não só para cidades, né, como também para a área rural, né, porque um excesso de chuvas acaba prejudicando também. E em relação à região amazônica, né, nós também temos acompanhado, né, o mesmo fenômeno. Em relação ao Nordeste e à região amazônica, o fenômeno El Niño ele impacta com a diminuição, né, drástica das chuvas, né, que é o que a gente percebeu, o nível dos rios caiu muito, né, é um nível histórico. Né, isso na Amazônia. Na Amazônia. E no Centro-Oeste, é aquilo que eu falei e que a gente já mais ou menos previa, o El Niño impactando o Centro-Oeste, principalmente o quê? Aumento de temperaturas, e é o que a gente tem acompanhado, né, inclusive com ondas de calor. Muita gente fala, mas onda de calor sempre existiu. Não, sim, mas o que caracteriza uma onda de calor é um período de sequência de calor, né, com temperaturas acima de 35 graus, se mantendo 35, 36, 37, chegando a 40 graus durante uma semana, durante 7 dias. E essas ondas de calor se intensificaram ao longo de setembro, né, no Centro-Oeste, e ao longo agora de outubro, que não é algo normal também, né? Por isso que a gente fala que é um El Niño que está se caracterizando como um El Niño forte. E aí ela gera o quê? Baixa umidade. E quando você tem baixa umidade, você não tem as frentes frias entrando com umidade, então você tem aqueles dias de céu limpo e calor, né? E, excepcionalmente, chuvas de final de tarde, que não são chuvas são chuvas de manga, chuvas localizadas. Não, né? são as plantadeiras. Né? Não são as chamadas chuvas agrícolas? Sim, elas não causam nenhum efeito para a agricultura, né? Então, eu tive em viagem recente à região sul aqui do estado, atravessei a região lá de Dourados em direção a Guaíra e observei temperaturas de 41 graus, né? E o solo tinha acabado de ser feita a colheita do milho, né? Então ele está relativamente ainda exposto, né? E a gente via ali o verdinho, ali a folha verde, mas com temperaturas de 45 graus, 42 graus, né? Vento muito forte, porque como é uma massa de ar quente e seca, né? Ela venta muito. E esse vento ele esparrama, né, poeira, né? Eu parei para abastecer o carro e a hora que eu vi eu estava no meio de uma nuvem de poeira no posto de combustível, né, lá na região de Dourados. Então isso tem acontecido em todo o cone sul do estado. Professor, nós comentamos aqui no Centro-Oeste, fala-se muito da importância dos chamados rios voadores na Amazônia. Sim. Aquela umidade que vem da região amazônica e traz chuvas para o Centro-Oeste. Hoje, como é que o senhor vê essa situação, já que lá a seca na Amazônia está impactando também a situação lá? Então, a região amazônica, nesse momento, ela sofre 2 impactos. Ela sofre o impacto do fenômeno El Niño, que bloqueia as frentes frias, as massas de ar que tem mais umidade na região sul e desvia para o litoral, né, de São Paulo, do Sudeste, e, consequentemente, você não tem uma circulação de ar e com umidade na região amazônica. O normal da Amazônia, isso dentro da normalidade climática lá, é um período mais seco mesmo, de estiagem, de abril a setembro, né? Só que esse ano se intensificou, porque começou a se observar também um aquecimento anormal do Oceano Atlântico.
que é o oceano que está ali na costa, né, da foz do rio Amazonas, né, e ali no estado do Pará, né, principalmente. E aí o que acontece? Esse aumento das temperaturas ali no Oceano Atlântico está fazendo com que exista uma circulação de ar diferente do que é o normal, de trazer umidade para dentro da Amazônia, né, e essa umidade está ficando dispersa, né, nos sistemas atmosféricos, e com isso está tendo um prolongamento do período de seca, que era para ter terminado em setembro, e nós já estamos em outubro, e os rios continuam baixando, né? As cotas dos rios de toda a bacia amazônica continuam baixando. E isso pode o quê? Ocasionar uma demora na recuperação desses rios e uma diminuição, né, desse fenômeno que a gente também é um fenômeno natural, que são esses rios voadores. Quer dizer, você tem menos umidade na Amazônia, esse fenômeno da circulação, né, de ventos da Amazônia em direção ao centro-oeste, em direção ao sul do Brasil, eles vão estar diminuídos esse ano, né, eles vão estar com menos umidade. Então, esses canais de umidade que a gente chama, quer dizer, quando passa uma frente fria no litoral e se conecta com a umidade da Amazônia, forma um canal de umidade. E aí, essa umidade fica, né, atravessando o território brasileiro, passando pelo centro-oeste, causando as chuvas de verão. Então, isso pode ocorrer, né, uma intermitência das chuvas em função disso, né? Então, o centro-oeste está exposto nesse momento, né, pela intensificação do El Niño, né, ele está exposto a que o período de chuvas atrase, né, primeira quinzena de novembro, né, aí que nós podemos começar a ter essas chuvas mais intensas, né, as chuvas plantadeiras. Então, é claro que o agronegócio, o agricultor, o pecuarista, ele tem que ter um pouco de atenção nesse momento e aguardar, né, o momento dessas chuvas, que elas não chegaram ainda. Professor, fala-se hoje no mundo inteiro, fala-se na questão da mudança climática. Sim. Fala do aquecimento global, fala-se que nós estamos chegando a um aumento de 1,3 graus Celsius em relação à temperatura média do planeta, em relação ao período pré-industrial. Mas eu acho até que ponto isso está impactando nessa mudança, nessa amplificação dos fenômenos climáticos, mais temperatura mais alta, risco de seca mais intensa, chuvas muito fortes, como aconteceu agora no sul do Brasil. Sim. Chover 100, 200 milímetros em poucas horas, você não tem estrutura de drenagem para absorver essa chuva toda, né? Então, não, com certeza, eu acho que o que a gente tem vivido hoje no planeta, né, como um todo, não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? Por isso que o nome que está se dando é mudanças climáticas globais, né, ou mundiais, alteração do ciclo atmosfera-oceano. Quer dizer, com o aumento excepcional dos oceanos, isso desencadeia alteração na circulação geral do planeta e ela mexe com os climas regionais, com os climas locais. E isso muda o quê? Os padrões climáticos. Então, aqueles eventos naturais, como o El Niño, que às vezes se estabelece durante 6 meses, 1 ano, e depois ele cessa e vem um período de laninha, que aí altera-se aquele regime climático, né? Eles podem se alterar, né? O El Niño pode durar 1 ano, 2 anos, né? E aí você tem um impacto maior. Assim como fenômenos como ciclones, né? A região sul do Brasil sempre passa 2, 3 ciclones no período, né, anual. Esse ano nós tivemos 10 ciclones, né? Por isso que impactou aquela região sul. Então, é aquilo que a gente chama de eventos extremos. Você tem fenômenos naturais que estão configurados aí, que fazem parte do ambiente, sempre existiram, só que eles estão sendo intensificados por esse aumento das temperaturas do planeta como um todo, mas principalmente dos oceanos. E o aumento das temperaturas dos oceanos, ele é crítico, porque ele é um círculo vicioso, né? Tipo, aumenta a temperatura dos oceanos, o que tem debaixo do oceano? Tem os corais. E os corais, eles são formados por carbono. E o carbono vai para a atmosfera, porque os corais estão morrendo devido às altas temperaturas, que eles não suportam altas temperaturas. Então você observa que a gente entra num círculo vicioso no sentido de cada vez mais emitir mais carbono. Quanto mais aumentar a temperatura do planeta, mais carbono a gente emite, né? Então, por isso que é urgente que a gente comece a repensar as tecnologias. Não, e essa questão dos incêndios florestais, que esse ano foram manchete em vários locais do mundo, né? Canadá e outros países, tudo isso acaba sendo catalisador de mais carbono na atmosfera, com certeza. Os incêndios florestais, né, que eles acabam surgindo em áreas de reservas naturais, né, em áreas de proteção permanente,
mas como as temperaturas aumentam muito, como na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né, eles acabam perdendo o controle e aqueles incêndios acabam lançando toneladas de gás carbono para a atmosfera, além da perda de biodiversidade, de animais e até de vidas, que a gente viu que grande parte desses parques nacionais estão próximos, às vezes, de cidades, né, e às vezes estradas, né, as pessoas acabam sendo vitimadas durante um incêndio florestal desse. Então, isso sempre existiu no planeta, né? Incêndios florestais. Só que a gente está começando a perceber uma intensificação desses fenômenos, né? Os incêndios florestais estão... Eles estão mais repetidos, sim, é isso? Sim, cada vez mais acontecendo de forma mais corriqueiramente e com intensidade maior. Os eventos extremos, eles tanto podem impactar pelo volume de chuva muito grande em pouco período de tempo, como pela ausência de chuva durante um tempo muito grande, causando prejuízo para a agricultura, para a pecuária ou para a atividade econômica como um todo. E o João aqui comentou, né, que as pessoas que são mais afetadas, inicialmente, são as pessoas, né, de baixo poder aquisitivo, as pessoas mais carentes, porque elas que moram nas áreas de risco, né? E na área do agronegócio, os primeiros afetados são os pequenos agricultores, os pequenos pecuaristas, né, que também não têm financiamentos, não têm seguro, né, contra a perda de safras. Então, as mudanças climáticas, elas vão ter que começar, né, a entrar na discussão, né, da economia, para que a gente possa, de fato, né, começar a enfrentar o problema. Bom, vamos fazer o seguinte, agora são 5h17, vamos continuar aqui com o professor, com o João Pedro também, mas vamos saber a previsão para amanhã, para os próximos dias, com a nossa equipe do Agroclima. Boa tarde, Julian Marques. Oi, Zaidan. Boa tarde para você e boa tarde a todos que estão acompanhando neste momento o programa. Começo a minha participação de hoje trazendo atualizações sobre o fenômeno El Niño. Ele é responsável, claro, por esses extremos de chuva no sul e seca na faixa norte do país. Inclusive, o excesso de umidade deve persistir no sul ao longo de todo o verão. A projeção aqui mostra a intensidade do fenômeno, que vai começar a diminuir ao longo do outono de 2024, com possibilidade até de instalação de uma neutralidade no próximo inverno. Ou seja, ao que tudo indica, não teremos um El Niño durante anos consecutivos, como aconteceu com o último Laninha. A boa notícia também é que a chuva deve voltar para a região nordestina já na primeira quinzena de novembro, mas ainda de maneira mal distribuída. O extremo oeste baiano pode ser atingido por muita chuva, acumulados ali em torno de 200 milímetros, mas isso de maneira muito pontual, ou seja, a maior parte das áreas vão continuar enfrentando aquele famoso estresse hídrico. Como já adiantamos anteriormente, o excesso de umidade no sul do país não deve mudar por enquanto. Nos próximos dias são esperados volumes entre 100 e 200 milímetros no centro e oeste do Rio Grande do Sul, em boa parte de Santa Catarina e também do Paraná, o que mantém o alerta para novas inundações na região. Em novembro, pouca coisa muda e muita água ainda deve cair sobre a região sulista devido à grande frequência de ciclones e frentes frias. Destaque para essas áreas que a gente vê aqui mais escuras do mapa, essas áreas mais em vinho, que tendem a registrar volumes acima dos 350 milímetros em novembro. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda devem ser fortemente afetados pelo El Niño e o excesso de chuva. Em dezembro agora, a chuva ela tende a perder força, mas ainda assim será expressiva e com volumes elevados nos 3 estados. A expectativa é que é de muita chuva durante toda a primavera e começo do verão também, pelo menos. Um cenário que já deixa o alerta aí para mais desastres e principalmente muitos prejuízos no campo. Agora, quem mora no centro-oeste,
o produtor ele tem sofrido mais com as janelas secas e ondas de calor. A boa notícia é que tem chuva para cair até o final do mês, mesmo que sejam ali rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Nesse período, entre 20 e 31 de outubro, são esperados volumes acima dos 50 milímetros nos 3 estados e também no Distrito Federal. Só que, como vemos nesse mapa, não serão todas as áreas agrícolas, recebendo esse volume mais elevado. É com isso, então, que o produtor rural precisa ficar atento. E não para por aí, Na primeira metade do mês de novembro também tem chuva prevista para a região, o que gera um certo alívio após a seca instalada nesses últimos dias. De 1º a 15 de novembro, o volume ele tende a ser mais expressivo em boa parte de Mato Grosso do Sul e em Goiás principalmente. Em Mato Grosso, a chuva será menos volumosa e ainda alarmante, pois muitas áreas agrícolas ainda devem receber um baixo volume de chuva, não havendo assim uma reposição muito significativa da umidade no solo. Mas até lá, destaque mesmo para o calorão, porque uma nova onda de calor deve gerar valores extremos nessa abrangente área em vermelho que a gente vê aqui no mapa. Cidades como Cuiabá, Água Boa, Sinop, também Vilhena e Guatá podem registrar temperaturas acima dos 42 graus na tarde desta sexta-feira, muito quente mesmo. Inclusive, todo esse calorão vai continuar pelo menos até o dia 25 de outubro. Em todas essas áreas em vermelho, que a gente vê aqui no mapa, que não é pouco, é preciso redobrar os cuidados com a saúde humana e animal, até por conta dos baixíssimos índices de umidade relativa do ar. Muita informação, né, Zaidan? Volto com você aí no estúdio. Puxa vida. Que bom. Obrigado, Júlia Marques. Obrigado à equipe do Agroclima. Com essas informações, né? Eu volto aqui a conversar com o professor Dr. Júlio César Gonçalves, da área de climatologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, João Pedro, nosso comentarista. João Pedro, o produtor tem uma janela para plantar, né? Dependendo da região, essa janela está acabando. Ele tem que jogar a semente e torcer para que essa previsão, por exemplo, de chuva venha contemplar o início dessa safra. Nós temos, na realidade, o produtor tem duas safras. Ele tem que pensar nessa safra atual e na safrinha, que teoricamente seria plantio posterior à colheita da soja. À medida que você atrasa o plantio da soja, você atrasa a colheita da soja e, consequentemente, atrasa o plantio da segunda safra. E o risco que tem, como o professor estava comentando, você tem temperaturas muito elevadas e você tem 10, 12 horas de sol por dia. Então, quando você planta em condições de umidade ruim e não chove, você tem um risco de ter que fazer replantio. Então, num momento desse, que os custos estão tão altos e a margem está pequena, o replantio pesa e pesa muito para o produtor. A vantagem, professor, é que algumas áreas você tem uma camada de palha mais intensa. Quando você tem muita palhada, você consegue uma diferença muito significativa entre a temperatura da parte superior e o solo, né? Então, acho que esse é um recado que qualquer produtor rural do Brasil tem que se preocupar daqui para sempre, mas daqui para frente com mais razão, porque essas questões climáticas aparentemente vieram para ficar, né, professor? Sim, a técnica do plantio direto, né, que seria você manter a palhada, né, em cima do solo, ela com certeza, o solo coberto, ele tem uma diferença de temperatura muito grande em relação ao solo exposto. Então, aquela prática agrícola anterior de revolver o solo e fazer o plantio, ela com certeza, com essas altas temperaturas, ela fica prejudicada. Então, quanto mais tecnologia for agregado a esse plantio, maior é a chance de você ter êxito naquela... Porque a tendência é essa, é que as temperaturas... A gente está falando desse ano, excepcionalmente, ano de 2023, que tivemos a implementação, a instalação do El Niño, mas a gente tem observado, mesmo em episódios de Laninha, que as temperaturas são registradas temperaturas altas, né, com baixa umidade, né, então isso tem que ficar meio que generalizado, independente de ser El Niño ou Laninha. O que o Laninha permite é uma maior quantidade de precipitações no centro-oeste, enquanto que o El Niño já prejudica um pouco mais a distribuição dessas precipitações. Como a gente viu no mapa, né, a gente observa ilhas, né, de pontos que vão ter 50 milímetros de chuva. Então, são chuvas esparsas,
né? E o restante são chuvas de 10, 15 milímetros que para a agricultura não tem efeito, né, de plantação, né, Professor, nós temos grande parte do nosso público é pecuarista. Sim. No caso da pecuária, nós sempre estamos conversando aqui, e eu acho que a opinião sua é muito importante, é que você tenha uma cobertura, não trabalhe com o pasto rapado. Se você trabalhar com o pasto rapado, você tem uma exposição, uma temperatura mais alta do solo, você tem um sistema radicular muito pequeno dessa gramínea, e quando chove, muitas vezes você tem um processo de escorrimento dessa chuva e não há infiltração. Quando se mantém uma altura adequada para cada espécie vegetal, braquiária, o pânico, etc., você aumenta o teor de infiltração dessa água no solo e, consequentemente, melhora as condições de formação de raiz, né? Sim, com certeza. Eu acho que essas tecnologias são... Mas eu acho que o Brasil já desenvolveu algumas tecnologias. A Embrapa aí é uma das instituições pioneiras e é uma grande instituição a nível mundial, né? E ela já consagrou várias técnicas como o plantio direto e hoje a Embrapa trabalha, e não só a Embrapa, como grande parte das pesquisas indicam, que na área de pecuária, hoje, e com o aquecimento global e com as mudanças climáticas, hoje não dá para se falar mais numa pecuária sem pensar na pecuária floresta, sem pensar associar pasto com floresta, através de distanciamento, né, para que possa ter luz, para que o pasto se desenvolva, mas ao mesmo tempo você ter sombra para que aquela temperatura daquele solo permaneça de uma forma um pouco mais estável. Inclusive a sombra para o animal, porque, né, o animal vai sofrer as consequências, assim como o homem, né, sente essas temperaturas altas, o animal também sente. E no animal, no mundo animal e no mundo vegetal, quando a gente tem altas temperaturas extremas ou baixas temperaturas, a gente chama de estresse climático. O animal e a vegetação sofrem o estresse climático, né? Vocês já ouviram dizer, no período de geadas, né, o gado pode morrer, morre de frio. Então, ele chega no estresse climático, né, de frio, e ele morre, né? Assim como no calor, né, ele é mais resistente, com certeza. O nosso animal é mais propício às temperaturas mais altas. Mas como as temperaturas estão ficando muito mais altas, então essa técnica que já é difundida pela Embrapa, e nós temos aqui em várias propriedades rurais do estado, a pastagem floresta, é muito indicada para esse período agora que nós estamos começando a viver no planeta. E um outro item, professor, que eu acho que é muito importante lembrar, é que o gado, quando está muito quente, ele não se desloca para beber água. Ele evita caminhar até por causa do calor. Para poupar energia. Poupar energia. Então, exatamente, quando você leva a água para o animal, você dá condições dele tolerar mais, para ele suportar essas questões, né? Sim, com certeza. Desculpa. Não, vai lá. A intensidade do El Niño que nós estamos vendo agora, tem alguma lembrança? O senhor se lembra de alguma situação igual nos últimos anos? Em 2016, 17, nós tivemos um El Niño considerado forte, mais ou menos parecido com esse, com temperaturas entre 1 a 1,5 graus acima da média da temperatura do Oceano Pacífico. E ele causou grandes problemas para a agricultura naquele ano, né, 16 para 17. Então, esse foi o último El Niño, vamos dizer, intenso que nós tivemos no Brasil. Agora, como a própria meteorologia aí colocou, né, o El Niño e o Laninha e a neutralidade, né, o que é El Niño? É quando as temperaturas estão acima, né, da média histórica no Oceano Pacífico. Quando está abaixo da média histórica, a gente chama Laninha. E quando as temperaturas estão mais ou menos na média histórica, é neutralidade. Mas o fenômeno ao longo do ano, ele pode passar de um El Niño para uma neutralidade e depois voltar a ter um El Niño, ou ele voltar a ter uma Laninha. Então é muito instável isso, e isso depende de previsões matemáticas que são feitas, de medidas de temperatura, de acompanhamento dessas temperaturas dos oceanos. Então pode ser que a gente tenha uma neutralidade e de repente depois pode voltar a ter o El Niño, e não o Laninha. Então, isso ainda é algo que vai ter que ser acompanhado, né, pelos meteorologistas que fazem esse acompanhamento e pelos climatologistas ao longo do ano, né? E por isso que é importante a previsão meteorológica, né, e a previsão climática, né, e cada vez mais essa tecnologia tem que ser absorvida pelo agronegócio e pelo produtor rural, porque é uma ferramenta importantíssima para que ele comece a ter uma base do que ele vai enfrentar nos próximos meses. Professor, como é que se chega a essa neutralidade? O que precisa acontecer
para que a temperatura baixe? Então, independente... Na temporada, evidentemente. Sim, é claro. Não tem uma interferência nesse... Não tem o que o homem fazer para que isso ocorra, né? Na realidade, como eu disse, são circulações de ventos, né, que fazem mudanças de deslocamento de correntes atmosféricas, de correntes marinhas, e você pode ter, então, uma entrada de água mais fria na região lá do Pacífico, que influencia o clima aqui na América do Sul, e aí as temperaturas diminuírem ali naquela região. Mas isso tem, né, uma sequência. Os corpos líquidos, né, eles se aquecem lentamente e se resfriam lentamente. Isso tem um tempo. Imagina um oceano. Né? Isso vai demorar, às vezes, meses para acontecer. Não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, esses meses é o que a gente vai acompanhando. Se a temperatura está subindo ou se ela está arrefecendo. É isso que os meteorologistas acabam acompanhando, né, essas medições. Então, indica, né, como tem uma indicação ali, de que existe uma possibilidade a partir do segundo semestre de 2024 de que as temperaturas dos oceanos comecem a arrefecer, chegar num estado de neutralidade. Né? Isso é uma perspectiva.